Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. A gente estava no almoço com o professor Odete Medauá, professor Egon, e esses almoços normalmente atrasou um pouquinho mais do que deveria. Então, desculpa, Rafael, desculpa, Fernando. É um enorme prazer estar participando dessa 9ª edição do Congresso da ERJ, que começou de uma forma brilhante com a exposição do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto ontem. Motivo de muito orgulho para mim, que sou discípulo do professor Diogo, discípulo do professor Marco Giruenda, de modo que isso aqui é uma construção desses dois grandes mestres que sempre tiveram por objetivo no da ERJ fazer essa mistura que a gente faz. Professores absolutamente renomados, o professor Carlos Arisson de Feld, que está aqui sempre como um grande amigo da Procuradoria do da ERJ, com novos talentos, como é o caso do Rafael. Então, de modo que esse é o espírito do nosso instituto, e fico muito feliz sempre que posso estar aqui compartilhando algumas ideias. O tema é direito contratual em tempos de crise. Minha primeira preocupação foi saber se ele se enquadrava no gênero do evento, né? Mutações do contrato administrativo, mas mutações do direito administrativo. E o direito contratual em tempos de crise vem sofrendo profundas mutações em razão da grave crise econômica. Evidentemente que eu não teria a pretensão nesse seminário, até porque não é o propósito, de avançar nas causas dessa crise econômica que afeta o Brasil, todos os estados da federação, porque isso tem uma dimensão muito além dos aspectos jurídicos, uma dimensão política, econômica, social, e também não tenho nenhuma pretensão de cogitar de soluções para essa crise, que ultrapassam em muito essa temática um pouco mais delimitada do direito contratual. Sabe-se que hoje a solução da crise passa por reforma da Previdência, por renegociação da dívida, repensar o Pacto Federativo Brasileiro é muito mais complexo. O meu objetivo aqui é bem mais singelo, que é o de trabalhar as consequências da crise no direito contratual público. E essa crise provoca consequências drásticas em vários campos da administração. O mais evidente, aquele que mais nos toca, é o não pagamento dos servidores, né? Isso toca todos aqui que trabalhamos diretamente com a administração. O não cumprimento de limites e condicionantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, também é um outro grande problema. O arresto indiscriminado que o Judiciário vem fazendo para viabilizar o pagamento de servidores, e isso gera uma enorme desorganização nas finanças dos estados. Tem até uma DPF proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que dormita no gabinete da ministra Rosa Weber, tratando exatamente dessa questão do arresto. O meu objetivo, portanto, é tratar dessas consequências da crise no direito contratual público e no inadimplemento do Estado no cumprimento das suas obrigações financeiras. Isso gera um efeito drástico para as empresas. Ou seja, especialmente aquelas empresas que normalmente contratam com muita frequência com o Estado, isso acarreta pedido de falência, recuperação judicial, desemprego em massa, né? Diversas situações, pedidos de reequilíbrio. No momento desse, as advocacias públicas trabalham com vários pleitos de desequilíbrio, vários pleitos de extinção dos contratos administrativos, e, para além disso, a crise gera um efeito sistêmico terrível, porque quem vai contratar com a administração pública, possivelmente nas próximas licitações, vai precificar esse risco de um inadimplemento, que já é um risco a ponto da gente ter uma legislação própria de PPP que tem um fundo para garantir o inadimplemento, né? E talvez a gente tivesse agora que recriar um fundo para as contratações ordinárias da administração. Mas em relação àquelas outras demandas dos servidores, do cumprimento da LRF, o que me parece, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, e falo com a tranquilidade de ser procurador do Estado, que eu tenho a impressão que nós estamos tratando o direito dos contratados como um direito de segunda categoria. Ou seja, a administração pública, corriqueiramente, pode não liquidar uma despesa, pode não examinar um termo de um pedido de reajuste, não examinar uma prorrogação, e isso vem sendo aceito com muita tranquilidade. Ou seja, o não fazer, o não decidir, que já foi objeto ontem de uma bela apresentação do Rodrigo Mascarenhas, que guarda direta relação com a problemática do controle, né? Então, muitas vezes é melhor não decidir, é melhor não realizar determinados direitos. Então, eu acho
e essa já é uma primeira crítica que eu venho fazendo há algum tempo, que existe um evidente desequilíbrio entre direitos da administração e direitos do contratado, sanções e instrumentos. Porque não adianta nada, por exemplo, você ter o artigo 5º da 8666, que fala de ordem cronológica e exigibilidade dos pagamentos, se isso é solenemente ignorado. Não adianta nada você ter prazos para fazer uma liquidação ou para examinar o reajuste, se isso também normalmente é solenemente ignorado. E num contexto de crise, como a gente vive, esse inadimplemento estatal, especialmente das obrigações financeiras, ele ganha proporções inacreditáveis. Ou seja, um contratado que, por vezes, fica 6, 7 meses sem receber. Isso, imaginem vocês, a depender da magnitude do contrato, quebra uma empresa, quebra o fluxo de caixa de uma empresa. E aí, uma conclusão que eu pretendo chegar ao final é que nós, em termos de reforma de legislação no Brasil, há algum tempo que a gente vem pensando e vem aprimorando muito a legislação em matéria de licitações. Mas se pensarem bem, RDC, lei do pregão, né, lei específica setorial de publicidade, sempre o regime de contratação é o regime de contrato administrativo da nossa Lei 8666, que é um regime do direito administrativo francês. A gente não vem pensando e não vem enfrentando, do ponto de vista de reforma legislativa, numa nova conformação, num novo figurino contratual, né, nas relações com a administração pública. Isso tem um péssimo efeito, que é o de afastar empresas sérias que queiram se relacionar com a administração, né? Vai se relacionar com a administração fatalmente quem ou vai precificar na proposta um risco elevadíssimo, ou quem não tem a seriedade necessária para fazer algum ajuste com a administração. Pois bem, diante desse problema, diante dessa crise, desse impacto que a crise causa nos contratos administrativos, talvez valesse a pena pensar em um direito excepcional, temporário, que pudesse disciplinar como o gestor se comporta, quais são as alternativas postas ao exame do gestor em uma situação de inadimplemento absoluto. Ou seja, você vai verificar na legislação federal, não existe um tratamento, como talvez pudesse ser uma pauta importante a discutir, algum regramento especial para, digamos assim, um direito público em tempos de crise, né? Isso seria talvez uma pauta importante. Mas nós não temos esse regramento no Brasil. E talvez valesse a pena olhar para fora, porque outros países, nos Estados Unidos, na Europa, já passaram por crises semelhantes, já tiveram que enfrentar com outros instrumentos, com uma nova perspectiva, a partir de uma outra base, como resolver esse problema na gestão contratual, da boa governança dos contratos públicos, quando a administração pública passa por uma crise aguda, como é a que nós estamos vivendo. O que me parece que não há dúvida é que, diante desta crise econômica que vivemos, existe um dever jurídico do Estado de proteger o contrato. Acho que o Estado tem um dever de proteção do contrato como um meio de instrumentalizar o próprio interesse público primário. E não acho absurdo, e essa foi a solução que o Estado do Rio de Janeiro caminhou, não acho absurdo que isto envolva uma proteção do contratado. Mecanismos que possam auxiliar o contratado num momento de grave crise econômica. É isto que nós temos aqui em termos de legislação estadual. Essa ideia de um comportamento adversarial, de um comportamento antagonista da administração em relação ao contratado, me parece que é uma visão ultrapassada. Ou seja, é preciso criar, e falar isso é quase que como um mantra meramente acadêmico, porque a realidade dos contratos administrativos hoje é uma realidade de antagonismo e de pouca colaboração, de pouca cooperação entre as partes. Mas me parece que, do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, esse é o ideal. Ou seja, o contrato ele tem que ser permeado pelos valores da boa-fé, da cooperação, da solidariedade. Isso, evidentemente, não vem acontecendo, e acho que o Estado contratante não pode ficar indiferente a essa situação que os contratados passam em razão de causas alheias à sua vontade, ou seja, pelo inadimplemento do próprio ente contratante.
E aí, neste cenário e na ausência de uma legislação federal que eventualmente trate desse tema, ou pelo menos sistematize instrumentos, mecanismos, é preciso pensar em medidas atenuadoras, ou seja, como tentar trabalhar com o marco jurídico que a gente tem, com o marco legal que a gente tem, para viabilizar que esses contratos, o dever de proteção ao contrato seja mantido. E aí o que vem acontecendo na prática é que estados, a própria União, vem editando decretos para tratar desse direito excepcional. Esses decretos têm a vantagem de, primeiro, uniformizam as ações estatais, né, concretizam o princípio da impessoalidade, porque a partir do momento que você tem uma diretriz geral do chefe do Poder Executivo, você não tem a possibilidade de A ou B ou C ser beneficiado nesta postura colaborativa da administração pública. E o mais importante, um decreto que confira esse espaço dá mais segurança ao gestor no momento de, eventualmente, não aplicar uma sanção, no momento de ter alguma relação mais dialógica neste contexto de crise econômica. O Estado do Rio de Janeiro é seguramente um dos estados que mais está vivenciando a crise, que, para além de todos os problemas já mencionados, a gente teve a abrupta queda do barril de petróleo, né? O Rio de Janeiro é uma economia que tradicionalmente vem se vinculando aos royalties, ao recebimento de participações especiais, que é uma commodity que a gente não tem o menor controle, e agora vivemos tempos difíceis também em razão desta queda. De modo que uma das alternativas possíveis, num plano muito geral e macro de medidas possíveis, foi tentar trabalhar, sistematizar, do ponto de vista do direito contratual público, o que fazer, né, para tentar remediar, ou pelo menos minorar essa situação. E aí a Procuradoria-Geral do Estado teve uma participação ativa na elaboração de dois decretos, o decreto 45.109 de 2015 e o decreto 45.387, exatamente no sentido de instrumentalizar algum tipo de medida atenuadora, ou um guia, pelo menos geral, para que os gestores possam se comportar em relação a esses dois cenários. Os decretos, decreto 45.109 de 2015, teve um objetivo muito claro, permitir, determinar, mais do que isso, determinar que as licitações que estejam na fase interna e aqueles objetos considerados não essenciais sejam suspensos pelo administrador. Ou seja, aquilo que não for essencial, ainda esteja em fase de licitação, suspende a realização da licitação. E aí, entramos na essência do que é governar. Governar é eleger prioridades. Muitas vezes, essas escolhas são escolhas trágicas. Aliás, isso não é prioridade do governo. Hoje, na vida eleitoral, também nós vamos ter um segundo turno com escolhas trágicas, né? Então, isto não é um privilégio do governo. Nós também teremos as nossas escolhas trágicas. Mas o fato é que me parece absolutamente correta uma diretriz que priorize os serviços públicos essenciais. Quero dizer, e vou dar alguns exemplos, não acho factível, não acho jurídico no momento de crise, que o Estado possa avançar em contratação de serviços de publicidade, de assessoria de imprensa, de locação de veículos. Acho que, no pano de fundo de uma crise econômica, isto numa hierarquia axiológica, com contratos que instrumentalizam serviços na área de saúde, de segurança, de educação, gera um dever para o administrador público, de não renovar esses contratos, de não fomento na área de cultura. A área de cultura é absolutamente importante. Mas, num momento de crise, o Estado tem que fazer escolhas. E esse tem sido o grande problema, porque na hora de fazer escolhas, eu não estou falando só aqui do Estado do Rio de Janeiro, na hora de fazer escolhas, essas escolhas normalmente são, né, orientadas por critérios muito mais políticos do que jurídicos, como deveriam acontecer. Aliás, o que mais se escuta no momento de crise, e eu brincava isso no almoço, na hora do almoço, é que quando você vem com alguma alternativa, alguma solução jurídica, isso não adianta nada, isso é peanuts, Eu preciso de uma grande solução milagrosa, divina, que não virá, Essa solução não virá. Né? Então, é preciso começar a trabalhar em cada campo específico
naquilo que é possível fazer e aproveitar, todo mundo já ouviu falar essa frase, né, que a crise é uma oportunidade, e de fato é uma oportunidade, para que a gente possa aprimorar determinados conceitos. Então, esse decreto, retomando, ele determina que os serviços que não são essenciais, você não deve licitar, e naqueles não essenciais em que você já tem o contrato, determina a alteração unilateral de supressão de pelo menos 20% do seu objeto, que é uma prerrogativa da administração, é o exercício de uma cláusula exorbitante. A administração pode unilateralmente suprimir 20% do objeto. E determina que, para além dos 25%, obviamente, como diz a 8666, que a administração deve tentar suprimir uma parte do objeto, mas, evidentemente, com a concordância do contratado. Então, esse é o primeiro decreto. E, repito, com uma participação ativa da Procuradoria-Geral do Estado, especialmente da Coordenadoria-Geral do Sistema Jurídico, aqui representada pela Aline, que atuou diretamente na conformação desses decretos. Decreto 45.387, de 2015, por sua vez, trata de uma outra temática, que é a possibilidade da flexibilização na aplicação de sanção pelo Estado quando o contratado não mantém as condições de habilitação. O que vem acontecendo na prática? A gente, 6, 7, 8 meses de inadimplemento, a certidão que era negativa ou positiva com efeito de negativa, ela vira positiva. E vira positiva em razão da relação de causalidade do contrato administrativo. O sujeito ficou inadimplente em razão do não pagamento do Estado, 7, 8 meses. Então, isto vem acontecendo. Ora bem, como imaginar que o Estado possa aplicar uma declaração de idoneidade, uma multa, uma suspensão, num cenário em que o sujeito ficou inadimplente em razão do inadimplemento do Estado? Ou seja, a ideia de comutatividade elementar no estudo dos contratos administrativos. Então, esse decreto 45.387 veio tentar dar ao gestor a tranquilidade necessária para não aplicar essas sanções, porque, como muito bem disse o Rodrigo ontem, se eventualmente o sujeito não aplica a multa, vem daqui a 5, 4 anos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, dizer que você não exerceu o seu dever de ofício. Você devia ter aplicado uma multa ou uma suspensão de licitar no sujeito, e pouco vai importar o contexto em que essa discussão se travou. Então, esse decreto 45.387, ele cuida exatamente disso. Ele é um grande guarda-chuva que viabiliza que o gestor possa não aplicar as sanções, desde que, e aí eu não vou entrar no detalhe dos requisitos, mas desde que fique comprovada a relação de causalidade, ou seja, de que o sujeito não manteve as condições de habilitação em razão do inadimplemento estatal. Para além disso, e aqui já entra um aporte particular meu em relação a esses decretos, acho que ainda existem algumas medidas que poderíamos cogitar e que acho que podemos cogitar independente de decreto. Primeiro, reorganização das obrigações do contratado. Aumentar o prazo de execução, diminuir encargos, ou seja, chamar o contratado e tentar renegociar esse contrato à luz da base objetiva do negócio que foi profundamente alterada. Não exigir garantia contratual, né, do artigo 56, desde que isso seja possível e desde que isso preserve o interesse público, ou seja, não exigir garantia contratual pode minorar nas licitações a não participação, não interesse da iniciativa privada nesse momento, e, eventualmente, a suspensão da execução do contrato, quando o objeto do contrato não instrumentalizar um interesse público primário. Ou seja, são alternativas essas, 3, postas à disposição dos gestores, independente de um decreto como o nosso, estadual, que pretensamente tenha o objetivo de conferir maior segurança jurídica aos gestores. E ainda, já caminhando para o final, alguns instrumentos da crise que deveriam ser aprimorados, deveriam ser aperfeiçoados e mais utilizados. Eu vou citar só 3, né, que são do nosso conhecimento convencional, do nosso dia a dia da prática administrativa. Registro de preços, contrato de eficiência do RDC e contratos de atribuição, ou seja, contratos em que o Estado recebe receita e não tem dispêndio de recursos. Registro de preços é uma sistemática concretizadora do princípio de eficiência e que acaba com essa visão equivocada de que o órgão contratante deve ser isolado, ou seja, que você contrata, como hoje muitas vezes acontece,
como grandes ilhas administrativas. Você tem lá a unidade administrativa de um órgão que contrata, é a mesma coisa que a outra unidade administrativa. O registro de preços, graças a Deus, já vem sendo cada vez mais utilizado. Mas penso que ainda tem um enorme campo de atuação. Dou um exemplo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Aquisição de medicamentos, hoje a Secretaria de Saúde centraliza por meio de registro de preços. Mas a compra de medicamentos pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, é feita de forma isolada. Ou seja, então existe um espaço para que a gente ganhe economia de escala e aperfeiçoe a sistemática do sistema de registro de preços, que é uma enorme ferramenta de gestão. Segunda cogitação, e teriam outras, tá, gente? Porque em 20 minutos a gente tem que tentar reduzir. Oi? Tudo pode mudar em 20 minutos, né? Até minha lotação. Depois de tudo que eu estou falando aqui, né? Contrato de eficiência, que está previsto no RDC, que também passou ao largo da administração pública estadual, aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, que não utiliza esse contrato. O objetivo primário do contrato de eficiência é reduzir despesa corrente, ou seja, permitir que o contratado, por exemplo, na gestão de um patrimônio público, possa, por meio de uma remuneração vinculada à sua performance, diminuir a despesa corrente. Isso é muito comum em matéria de contrato de eficiência energética e em vários aspectos que o Estado tem o custeio, né, das despesas correntes. Nós poderíamos estar utilizando o contrato de eficiência, porque ele, na verdade, é um contrato que cria esse sistema de incentivo colaborativo, ou seja, o particular só vai ganhar, só vai ser remunerado na medida em que ele reduza o custeio da administração pública. E terceira e última cogitação, isso já foi dito hoje aqui na parte da manhã, o pouco apreço que a administração pública tem como regra em relação ao seu patrimônio público disponível. Se gasta, acho que foi a Marcele que mencionou esse tema, se gasta um tempo enorme nas licitações que a gente tem de dispêndio financeiro, mas as licitações de concessão e permissão de uso, normalmente, você faz isso sem um enfoque empresarial, sem uma perspectiva de explorar aquele patrimônio público adequado. Inclusive, a depender da situação, com a possibilidade de name rights, que hoje, no mundo moderno, você tem aí, não só para estádios de futebol, mas para bens públicos valiosos, poder permitir que um particular dê o nome, né, a um determinado bem público. Ou seja, essa é uma receita possível que o Estado tem, estados e, enfim, municípios, de obter, e que hoje, normalmente, vem sendo relegadas. Queria dizer que essas três alternativas, essas três cogitações, a Procuradoria-Geral do Estado ofereceu ao governo, a gente montou aqui um grupo de trabalho da crise, e essas três alternativas aqui foram cogitadas e levadas ao governo do Estado do Rio de Janeiro como medidas importantes nesse momento de crise econômica. Para terminar, acho que já passei 3 minutos, não? É 25? 1 e meio. Oh, maravilha. Estava correndo aqui. Estava até bebendo uma água que não é minha, então deixa eu tirar aqui. Essa é minha? Está zerada? Aqui eu confio no meu painel. Outra lembrança importante, e num momento de vários reequilíbrios que a administração pública vive, é lembrar que a advocacia pública, e essa é uma pauta aqui que a PGE tem pensado muito, a Aline, Renata, Tatiana, que estão aqui presentes, temos pensado muito na criação de uma Câmara de Mediação para a advocacia pública, que é hoje uma imposição da Lei 13.140 de 2015. Não vou entrar já mais do que sabido da importância da mediação, mas eu queria só destacar que a Lei de Mediação, no parágrafo 5º do artigo 32, diz claramente que é competência das câmaras, né, criadas no âmbito da advocacia pública, a prevenção e resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração com particulares, e dizer que aqui no Estado de Janeiro já foi feita com sucesso uma primeira mediação. Então, este é um espaço que o legislador determinou e trouxe para as advocacias públicas como um papel importante de reequilibrar, e acho que essa é uma função importante mesmo no momento de crise em que você tem a dificuldade de mediar e de chegar a um consenso, quando, na verdade, o Estado não tem efetivamente recursos financeiros. Mas lembrar
que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ele passa a ser, como acho que está absolutamente correto, objeto de mediação, atraindo isso para as câmaras de conciliação das advocacias públicas. E, realmente, já vi que terminou o meu tempo. Não existem, gente, soluções milagrosas, externas. Não dá para acreditar, a essa altura do campeonato, que a União tem a capacidade de fazer alguma coisa, considerando que não é uma crise exclusiva de um Estado, é uma crise geral. Então, é preciso que se comece, é preciso iniciar efetivamente um trabalho, e aqui eu estou tratando mais do campo do direito contratual, para que essas medidas sejam tomadas em tempos de crise. Mas, para além disso, e aqui na frente de dois grandes amigos que participaram comigo de uma comissão que eu tenho o maior orgulho, Fabrício e Carlos Ari, na qual aprendi muito nesse período de convivência, uma comissão que foi formada em Brasília, na época pelo ministro Joaquim Levy, para repensar a legislação de infraestrutura, de licitações. E havia um certo consenso nosso de que era absolutamente relevante mexer na legislação de contratos administrativos no Brasil. Mas isso não foi possível em razão do embate político que essa ideia traz, especialmente em tempos de Lava Jato, em que há um enorme risco da 8666 retomar, né, um papel de guardiã da moralidade, o que me parece um enorme equívoco. Mas acho que chegou a hora, e talvez a crise seja o momento, de repensar o sistema de contratação pública, que nós temos elevadíssimos custos de transação, exorbitâncias ainda do direito administrativo francês. Eu gosto sempre de lembrar que as cláusulas exorbitantes não têm previsão constitucional, é matéria legal, né? Isso pode ser absolutamente, o figurino contratual pode ser alterado, e é preciso repensar o papel dessas cláusulas exorbitantes, ou no mínimo a sua flexibilização ou redução de discricionariedade. Porque quem é que pode contratar com o Estado que tem a possibilidade de declarar a idoneidade, a suspensão do direito a licitar, sem uma tipificação das infrações? Ou seja, o risco é elevadíssimo de contratar com o poder público no momento presente. Quem é que pode querer contratar com o Estado em que a lei admite que você pague atrás de 90 dias o pagamento? Ou seja, e falo isto com absoluta tranquilidade de ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, porque acho que isso não presta um serviço ao interesse público. Isso, ao contrário, isso gera um desequilíbrio que não se justifica na atual quadra do século XXI. Era basicamente isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês e dizer que o direito contratual está em mutação, e a mutação está absoluta agora em tempos de crise. Muito obrigado.